E aí, meus amigos do Café com Justiça, espero que estejam todos bem. Estamos começando aqui mais um programa. Boa noite, Thalita. Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal que nos acompanha hoje. Mais uma sexta aí, nosso diretor fazendo alguns ajustes aqui. Tá tudo bem aí? Pode ir? Tá autorizado? Então tá bom. Eu estou aqui hoje com uma amiga querida, profissional da área da perícia forense também. Jurídica, né? Da área jurídica sem também. Fugir do nosso condão aqui, do nosso norte, do nosso programa. Exatamente. Estamos aqui com a perita Deise. Boa noite, perita. Boa noite. Boa noite, doutor Eduardo Lanos. Boa noite, sou Eduardo, por favor. Só Eduardo? Sou Eduardo. Eduardo sendo Eduardo já no primeiro momento do programa. Lá da Seuel Criminalística. Vamos lá. O que você trouxe para nós hoje? Bom, a nossa empresa ela tem um quadro de peritos que são especificamente selecionados conforme a capacidade e o trabalho que desenvolvem durante o tempo que eles são profissionais. No caso de Deise, que é uma psicóloga forense muito conceituada, muito inteligente, porque nós já fizemos trabalhos juntos, eu trouxe para que ela explique um pouco como é a formação de uma psicóloga, como é a formação de uma psicóloga forense, que é outra etapa dentro da psicologia, e quais são os casos que mais chamaram a atenção, e inclusive um onde nós trabalhamos juntos e tivemos um êxito espetacular porque colocamos em liberdade uma pessoa inocente. Fica à vontade. O Café com Justiça é seu, você sabe disso, é nosso aqui e tá sempre de portas abertas. Eu só queria fazer uma ressalva antes de... O programa se chama Café com Justiça, mas nunca tomei café aqui. Você já tomou até... Vamos tomar água com justiça. Você já tomou até o uísque com justiça É aqui. Pois é, aí, faltou Mas- café. Bora lá, Deise. Olha, eu acabei de receber uma mensagem aqui da doutora Larissa Mocelin, lembra dela? Lembro, com certeza. Larissa, Tá mandando aqui um beijo pra nós, um grande beijo. Vamos marcar de tomar um café no seu escritório aí, Com certeza. no Advogadas Associadas, né? Como- Mocelin, Advogadas Associadas. Isso, A gente se exatamente. acompanha aí na rede social, ela arrasando sempre. Larissa, um beijo, obrigada pela audiência, tá? Exatamente. Doutora Deise, é um prazer ter você aqui. Obrigada. E explica pra nós. Obviamente é uma formação de psicóloga, primeiramente, e depois, como que chega a psicologia forense? Boa noite a todos. Tem que fazer o curso de psicologia, né? A graduação, são 5 anos, aliados 5 anos. E aí eu optei por fazer a psicologia jurídica, a pós-graduação em psicologia jurídica, que são mais 2 anos e meio ou 3, dependendo da grade, para você começar a se inserir no mercado de trabalho e fora as experiências que você tem que ir adquirindo. Eu sou a primeira perita psicóloga da Justiça do Trabalho em São Paulo, na 2ª região. Olha que bacana. E não tinha antigamente, eu estou na área já há 12 anos, e antigamente, logo no início, né, eram médicos que faziam os laudos psicológicos. Teve casos até, que eu sempre dou exemplo nas minhas aulas, teve casos de médico urologista fazer um laudo psicológico, ortopedista fazer laudo psicológico. Deve ser um saco, Absurdo, né? Totalmente fora. Tudo a ver, né? E aí, assim, eu comecei a ingressar na área com a ajuda de uns colegas, juízes também, que me deram muito apoio. Meu marido também, que apoiou bastante no início, e apoia até hoje. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha, porque você vai tentando informar o juiz de que você é necessário, que a profissão do psicólogo é necessário para fazer o laudo psicológico e não pode ser um médico. E eles foram se conscientizando de que realmente há necessidade. Já estou aí 12 anos. Eu faço perícia na área trabalhista, nos casos em que há assédio moral, o dano moral em si, a síndrome de burnout, o mobbing, a depressão em decorrência das relações laborativas. Trabalho com o Eduardo também em processos criminais. Nós fizemos esse último do Patrick, né, que ele teve a absolvição. E outros na área civil também, questão de guarda. Outros na guarda me passou agora o alienação parental, disputa de guarda, o que muito tem adoção, abuso. Então a gente
um leque assim enorme que dá para trabalhar. Então, o trabalho final de um psicólogo forense é o laudo O laudo dentro do psicológico, processo. Depende da situação, mas sempre é o laudo, né? Sim. Por exemplo, no caso que ela está comentando do nosso cliente Patrick, este jovem ficou 3 anos detido na cadeia por um crime que ele não cometeu. Ele foi acusado injustamente por uma apreciação subjetiva de um perito que o condenou praticamente com aquela frase no laudo, e ele foi diretamente para a cadeia. Uma pessoa que um engenheiro da Vale, uma pessoa muito instruída, e ele nos contratou enquanto ele estava detido, e conseguimos efetuar uma infinidade de laudos dentro de um laudo geral. Ou seja, tem 4 ou 5 laudos dentro de um laudo. Para quê? Para que não se torne um laudo de uma coisa, outro laudo de outra coisa, então nós separamos por profissionais. E o caso da perita Daisy foi de extrema importância, porque no momento que ele chegou na cena do crime, e ele viu aquela cena cheia de sangue e uma infinidade de coisas que ele não tinha costume, e mais ainda saber que esse sangue era da mulher que ele amava, ou que ama até hoje, mesmo que ela já não esteja mais presente. E ela determinou que a reação que ele teve foi uma reação, assim, especificamente, assim, tecnicamente ela poderia falar melhor, mas o que ele viu nesse momento, a reação foi de uma pessoa que não sabia, Surpresa. que foi surpreendida por uma cena enigmática, ou seja, por um monte de sangue onde a mulher dele se encontrava. Então, isso é importantíssimo, porque ela, como psicóloga, pode determinar qual foi a reação imediata dele quando ele viu. E graças a Deus, ele estava filmando quando ele entrou no quarto. Então, a reação foi imediata. A forma de falar, o tom de voz, ao tremer a voz, tudo isso aí foi muito bom para ela colocar dentro do laudo, analisar tecnicamente e determinar o que ela viu. Ou seja, a responsabilidade da doutora Daisy é gigante. Gigantesca. É gigante, porque ela não tá, pelo que eu estou entendendo, né? Até o nosso público, se tiver dúvida, manda aqui no nosso Facebook, eu sempre erro lá, manda aqui no nosso WhatsApp aqui, nosso diretor está atento aqui no WhatsApp, manda lá sua dúvida também para nós aqui, se você tiver alguma. Uma dúvida que eu fiquei aqui, na verdade até uma indagação, o laudo é um laudo psiquiátrico, psicológico. A responsabilidade, pelo que eu entendi, é muito grande, porque ela não tem prova física. Exatamente. E como mensurar isso? Estudar, trabalhar eu entendo dessa forma, com os trejeitos da pessoa, com o modo de falar. Como fazer isso? As emoções, né? Então, as emoções ele transmite através das atitudes, das ações dele. Então, eu analisando as imagens, você consegue ver o efeito surpresa, tem alguns detalhes que você consegue ver um lado da boca, dar uma entortada, uma coisa, a surpresa. Então, a gente tem essa bagagem para você entender se aquilo é um fator surpresa ou se aquilo já é um fator que ele já conhecia e ele está extrapolando ali de uma outra forma mais corriqueira. Então, isso que é o ponto crucial do profissional nessa análise do vídeo, por exemplo. Porque eu não tive contato com ele. Foi análise do vídeo, análise das emoções. Então a doutora não chegou a ver ele. Não. Só por vídeo. Só por vídeo. Maior ainda a Não por responsabilidade. vídeo, ela analisou o vídeo. O vídeo. Não foi vídeo. E, por exemplo, às vezes nós temos depoimento de policiais que falam, não, ele estava com cocaína, estava com droga, estava com uma arma, só que só lá. Então eu mando para a Daisy e falo assim, Daisy, vê se esse policial está mentindo ou está falando a verdade. Os 3 que foram interrogados lá. E ele imediatamente fala para mim, olha, o depoimento dele é mecânico, já se inicia por isso, mecânico quando é tudo preparado para que ninguém erre aquilo que vai falar. Segunda coisa, tem dentro dessa afirmação muita negação. Então ela fala assim, esse policial está mentindo. Até porque, seja inocente ou seja culpado, vai negar a autoria. Sim. E aí você tem que ver na negação, saber quem que está. É uma responsabilidade Porque imensa. eu tenho a formação, inclusive, de análise de microexpressões faciais.
Então você consegue... Ou seja, coitado do seu marido que é bonzinho, tá ali, né? Faz leitura. Não consegue mentir, né? Não consegue mentir. Então você tem, as pessoas têm alguns trejeitos que você consegue analisar num contexto. Não estou aqui fazendo análise de vocês, por exemplo, mas Sim. se você está num trabalho, você tem que analisar tudo. Vai fazer uma perícia, você não olha somente aquele ponto que você foi chamada para fazer. Você tem que olhar um todo, tem que olhar ao redor. Então eu fui fazer uma perícia, uma assistência da Paloma, na Bahia. Sim, sim, sim. A menina, uma moça, acho que tem uns 28 anos agora, o ex-marido, o ex-namorado, a atirou para fora do carro em movimento. Ela tá tetraplégica. Então você vai fazer uma análise, eu fui fazer uma análise lá para demonstrar para o juiz de que ela tinha capacidade de percepção, de audição e visão, porque ela só tinha os sinais. Fazer sinais de sim, de não. Então, o meu trabalho qual foi? Eu fui analisar se ela tinha essa capacidade de informar o juiz se ela estava entendendo. A capacidade de entendimento, porque a audiência foi feita online na casa dela, porque ela não tem como meio de locomoção. Então, esse foi o meu trabalho lá. Então, é muito interessante porque você tem que analisar o contexto, o conjunto. Então, tem a mãe que toma conta, tem a enfermeira que passa, tem a equipe médica que vem de vez em quando, e você começa a analisar as reações dela frente a esses outros problemas, e aí você consegue identificar se ela está realmente entendendo aquilo, ou se foi, por exemplo, o sim, se é um sim meio mecânico. Se é realmente um sim. Ou um talvez, mas assim, a gente consegue identificar até por gestos e as fisionomias que ela demonstrou no momento. Então é um trabalho bem interessante. Você sabe que o teu pior inimigo quando você mente é teu corpo, porque você afirma e teu corpo nega. E esse conhecimento, ela tem um conhecimento muito completo nessa área, então ela sabe imediatamente se a pessoa está falando a verdade, se está mentindo. Então é por isso que eu nunca falei pessoalmente com ela, tá? Ela não me analisa. Mas assim, é impressionante porque cada área, quando o profissional é profissional, você vai escutar uma oratória repleta de técnica e amparada em ciência, como é o caso dela. Ou seja, ela está falando uma coisa que realmente domina. Não é uma pessoa que está contando uma história ou falando algo assim muito por cima, não. Ela tem fundamento para falar e é por esse motivo que eu faço tanto trabalho com ela e ela ainda não sabe que eu tenho mais um caso de um estupro coletivo onde a moça foi adormecida com um produto químico que some do corpo após 2 horas, ou seja, quando é feito o exame de sangue não tem nada, mas essa moça está lembrando de algumas coisas que eu tenho certeza que na mão dela ela vai poder trazer à luz o que realmente aconteceu, quem foi, e lamentavelmente quem está no meio são pessoas da política, da justiça, e vai ser uma bomba no Brasil. Qual que é o maior desafio do seu trabalho? O meu maior desafio é fazer o meu trabalho de uma forma correta, porque eu estou lidando ali com a vida das pessoas. E eu tenho que ter muita responsabilidade na hora que eu vou fazer uma mensuração, fazer uma análise. Então, acho que o maior desafio é ter responsabilidade. É ter consciência de que aquilo eu posso deixar o Patrick, por exemplo, ele podia ter ficado atrás das grades ou foi fundamental. E aí ele foi solto. Então, tem outros casos que a gente, na perícia trabalhista, por exemplo, vem uma pessoa para fazer perícia e está nas minhas mãos ali. Porque, embora o juiz não esteja adstrito ao laudo, mas ele sempre vai se basear no laudo do perito. Então, está nas minhas mãos, quer dizer, a vida da pessoa, eu vou decidir em tese, tá, sabe? Não que o juiz, tá tudo certo. Não é verdade absoluta, mas está nas minhas mãos ali. Se eu disser que tem nexo, tem, se não tem, paciência, ele vai perder a causa trabalhista. Que às vezes muitos ingressam com uma ação trabalhista esperando com a expectativa de receber alguma coisa. Porque eu vou lá, vou colocar, se pegar, pegou. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa cautela de analisar se é o pegar, pegou, se é realmente o que aconteceu na empresa. Então eu faço vistoria na empresa, ouço as pessoas do local de trabalho, faço entrevista com a pessoa, aplico testes. Então, para a gente poder sedimentar e entregar para o juiz o que ele determinou. Tem muita diferença entre as perícias, por exemplo, eu vou uma perícia criminal, uma perícia trabalhista, você, pelo menos a base da sua análise, ela é a mesma,
Ou ela muda de uma para outra? O foco sempre tá, a gente está sempre mudando. Claro, a base, a experiência, você vai utilizar para todos os trabalhos, mas para cada um você vai direcionar um olhar. Então você tem que saber aonde é que você está lidando, com quem você está lidando, porque você tem que às vezes não medir palavras, porque não é o papel do perito medir palavras, mas você pode suavizar de uma forma que não vai chocar quem vai ler. Então você tem que inclusive pensar nos terceiros que vão ler o seu trabalho e não colocar muito, eu digo sempre às meninas no curso, vocês não rebusquem muito de palavras, dos termos da psicologia, porque as pessoas que vão ler não são da área. Então você tem que usar uma linguagem comum para que o meu foco de trabalho são operadores do direito. Então eu tenho que usar até as minhas petições, as minhas manifestações. O Eduardo conhece o meu modo de redigir, é voltado para o direito, então eu já tenho outro tipo de redação. Então, cada um, mas aí quando você vai fazer um trabalho, ou no trabalhista, ou no civil, ou no criminal, claro, você vai se utilizar das mesmas redações, mas você vai se utilizar de outros amparos, né, de outros materiais para você poder subsidiar a tua conclusão. Como psicólogo, ele analisa questões corporais também, fala, ele participa de audiência ou não? Olha, pode até participar. Eu nunca fui chamada para participar de audiência. Mas acontece de participar? Já acontece. Para não falar nenhuma vez, uma vez eu fui chamada, eu estava como assistente técnica de um caso onde um senhor foi acusado de abuso contra a filha, e eu estava como assistente dele. Eu apliquei o teste Rocha, que são poucas pessoas, inclusive, que aplicam. E nesse teste... Como que chama, desculpa? Rocha. Rocha? Ele é um teste de personalidade. E você consegue identificar aspectos do inconsciente da personalidade. Então, ali, ele vai fazendo o teste, você vai observando, é tudo um conjunto, tá? Que legal. E aí, o juiz me chamou na vara, lá no Fórum de Família, para eu poder explicar para ele como se dava a aplicação daquele teste, para que servia, né? Que ele nunca tinha ouvido falar. E na Justiça Civil, o Rocha é imprescindível em casos de abuso, para você até verificar se a pessoa tem uma personalidade de abusador ou não. Isso ajuda muito na conclusão do laudo. Desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre um psicólogo e um psicoterapeuta? O psicólogo, na verdade, nós somos, um psicólogo é um psicoterapeuta. Ele é o que atua em psicoterapia. Mas precisa ser psicólogo. Precisa de psicólogo. Perfeito. Porque tem muitos terapeutas, pseudoterapeutas, que não são psicólogos, os coaching. Eles estão atuando como terapeutas, mas eles não podem. Se escuta muito falar psicoterapeuta. Não, mas aí o psicoterapeuta tem que ser psicólogo. Perfeito. Se não for psicólogo, é fake. É fake. É crime. É crime. Mas, bom, olha, nós já realizamos trabalhos impressionantes com Daisy. A Daisy tem a capacidade de atender imediatamente qualquer pedido com urgência que eu faço por um trabalho X ou uma perícia de urgência. Então, ela sempre está disposta a desenvolver um bom trabalho. E os trabalhos que ela tem desenvolvido para nós, e como integrante da CEUEL também, têm sido todos 100% positivos. Aliás, se você me permite, Tiago, nós vamos inaugurar agora um centro de formação de peritos. Eu acabei de fechar ontem com a Faculdade El Chaco do Paraguai, onde as pessoas que vão se formar na nossa escola vão poder ir para o Paraguai e fazer um curso de 5 anos dentro da faculdade e vão ter um certificado internacional. E consegui no México, em uma faculdade de México, em Guadalajara, eles vão poder ficar 5 dias ou 4 meses estudando lá e vão sair com uma certificação superior. E se ele quiser fazer os 5 anos da nossa empresa de formação de peritos, se quiser ficar os 5 anos lá, não vai precisar dar uma prova para ser admitido, vai entrar direto e vai poder cursar os 5 anos lá no México e vai sair como um cientista forense. Que notícia maravilhosa. Conta com a TV Barueri com o Café com Justiça, comigo. Sim. Todas as minhas redes, acho que a Thalita também, para divulgar esse trabalho aí, para fazer parte também. O que nós precisamos é que o Brasil tenha profissionais realmente preparados,
porque defender um caso, defender a vida de uma pessoa que está prestes a sair para a cadeia, que está na cadeia ou que não vai para a cadeia por falta de provas, é muito complicado. Então não é trabalho para qualquer pessoa, tem que estar extremadamente preparado para poder desenvolver esse tipo de serviço. E hoje em dia nós temos aqui cursos muito básicos que não estão entregando a informação necessária para que eles possam ser chamados de experto. Um perito de verdade. Exatamente. Então, e futuramente, já dentro do que nós temos planejado, entrar com toda a programação no MEC para pedir autorização e para que isto seja futuramente uma porta para quem também quer ser perito oficial. Já deu certo, se Deus quiser. Eu sei que a Rafaela, minha esposa, vai querer, certeza. Sim, não, é claro. E Daisy vai ser uma das professoras lá que vai ministrar. Não, Daisy, não fala obrigado, é como se a gente já tivesse falado. Tá? Fala assim, não, é verdade. É verdade. Aquele pega de surpresa. Olha, a gente tem uma espectadora aqui que eu já falei que ela é a fã número 1 Jane. do Café com Justiça. Não é a Jane. Não. É a mãe dela. A mãe da Jane. Dona Nazaré tá aqui, dando uma boa noite. Um grande beijo, Dona Nazaré. E a Jane vai fazer Mas a Jane também. A Jane é número 2. Olha, eu inclusive quero agradecer publicamente a esta... Agora que eu vi, ela tá pedindo pra eu mandar um beijo pra mãe dela. Já mandei, Jane, já mandei. E a Jane falou aqui também que esse teste Rocha, ele foi aplicado no Maníaco do Parque, né? Que aqui todo mundo Então, bem famoso, inclusive. Sim. A Daisy, a perita Daisy, vai treinar a Jane, porque também é formada em psicologia, e vai fazer dela uma profissional que possa desenvolver seus trabalhos para a justiça também. Então eu quero agradecer publicamente a ela, porque não vai cobrar um centavo por todo o bem que vai fazer para a Jane, que é uma pessoa tão boa e tão especial para todo mundo, né? E a Jane merece muito. É verdade. É uma amiga querida. O Neném do Imperial tá nos assistindo aqui. Abraço, meu irmão. Estamos juntos aí. Paulo Júnior tá nos assistindo. Um forte abraço. Tem bastante gente aqui. Deve ter uma porção de alunas minhas aí, porque elas ficaram enlouquecidas. Aí falaram, a gente vai assistir. E em que momento você decidiu ser professora? Dar cursos? Foi assim. Foi bastante logo no início. Era uma empresa que até era aqui no prédio também, era a Central Prática. Como eu era a primeira perita e única perita, psicóloga que fazia esse tipo de trabalho, aí eles me chamaram para dar uma palestra lá a respeito de danos morais nas relações de trabalho, porque tinha muitos empresários com problemas de relacionamento dentro das empresas e eles queriam saber como gerir esses conflitos. Aí eu fui um dia, aí depois na outra vez foram 2 dias de curso, aí depois foram 2 dias inteiros. Aí começou. E aí eu fui chamada para participar de um simpósio em Viçosa, para acho que 1.700 alunos que tinha na faculdade de Direito e Medicina, então por formação de peritos. Aí eu fui dar essa palestra e aí começou. Aí eu comecei a montar os meus cursos. Eu também dou curso de capacitação de psicólogos para atuar como perito judicial, porque não tem profissional. E os que têm do Fórum Civil, que são concursados, eles não têm a bagagem que nós temos de trabalho, porque eles simplesmente prestam concurso para atuar, não desmerecendo nenhum profissional, porque tem excelentes profissionais no TJ, mas tem alguns também que são complicados. Então, assim, passou no concurso, vai lá e se acomoda. Não é assim. Tem que estar reciclando, tem que estar... Eu estou sempre fazendo curso e estou sempre lendo, me atualizando, porque as coisas vão evoluindo de uma forma muito rápida. Então, aí eu comecei a dar as palestras. Aí nós montamos o curso, trabalho com o Eduardo, e aí... Isso é sinal quando você chega na excelência, né? Quando vira um expert no assunto, acho que é natural você começar a dar curso. Quando você descobre que o céu não é o limite. Porque você fala, o limite é o céu, você chega no céu, mas não é o limite, ainda tem mais. Falando em aluna, tem uma aluna aqui falando que a Deise me incentivou. Muito obrigado, a Sandra Bertolino Rodrigues, é sua aluna. Minha aluna foi de São Paulo. Já dei curso em Salvador, no Rio de Janeiro. Olha que legal. A Sandra é de São Paulo. Agora online teve do Espírito Santo, do Amazonas, teve vários alunos.
Legal. Já formei acho que umas 8 turmas ou mais de peritos. Agora, voltando aqui para a parte da psicologia forense, que fiquei bem... É uma área que eu me interesso. E na área da família? Como a psicologia forense atua também? Sim. Com criança, como que funciona? Existe. É o mesmo princípio? Então, quando se trata de criança, nós temos um instituto chamado Escuta Especializada. E aí nós temos que ter alguns cuidados para estar ouvindo essa criança. Se for um caso de abuso, por exemplo, essa criança não pode estar revivendo essa experiência mais de uma vez. Então, quando você está como perito, você tem que ouvir essa criança uma única vez, tem que se preparar, você tem que aplicar os testes pertinentes. Eu trabalho muito com família terapêutica, que são bonequinhos que tem uma família, então a criança vai apontando e às vezes ali você consegue até descobrir quem foi que abusou. E às vezes, eu tô com um caso lá, tem um indício de abuso e ela fez alguns desenhos que me levam a entender que teve o abuso. Eu estou trabalhando essa criança, isso eu estou com ela em assistência técnica, nós estamos trabalhando essa criança para depois fazer uma reunião com o perito, para informar os desenhos que essa criança fez em consultório, para poder alertar inclusive a mãe e o pai, porque pais separados, tem uma disputa de guarda, a mãe mora com a filha, né? A filha mora com a mãe numa outra cidade, e o pai mora em São Paulo. E ele não tem contato. Só que existe uma dinâmica familiar muito diferente e eu percebi que há esse indício de abuso sexual, que a menina não relata, mas ela desenha. Então o psicólogo tem que estar atento para isso também. Não só a linguagem corporal, mas aos desenhos. E, por exemplo, como fazer esse trabalho? Quando você vai fazer essa perícia em uma criança, você não vai fazer por vídeo, você tem que ter... Tem que ser pessoalmente. Pessoalmente. Sem a presença dos pais. Os pais sempre, um responsável tem que levar, tem que autorizar a fazer, tá? A gente sempre pega uma declaração do responsável. Se o juiz determina, não, porque está feita a autorização. Mas você como assistente técnico tem que ter autorização de um dos responsáveis. E como lidar com a alienação parental, por exemplo? Então, essa alienação... Ou com a alienação da criança em dizer que não fez, que fez? Sim, eu costumo chamar da famigerada alienação parental. Que é uma vergonha, sabe? É uma coisa assim, absurda. A criança vira moedinha de troca entre pai e mãe. Então, assim, eles querem dirimir uma lide, mas eles querem trocar com as crianças. Então, se você não me der tal coisa, eu não deixo você ver a criança. Se você não me entregar tal coisa, eu não deixo você levar. Então, fica aquela guerrinha e quem sofre são as crianças. Então, sempre quando eu atendo criança em caso de alienação parental, a minha prioridade é sempre os filhos. O pai e a mãe, eu quero que eles, ainda falo sempre com os filhos, vocês podem se matar, as crianças não. A prioridade é o bem-estar físico e emocional das crianças. E quando a criança você me perguntou se é abusada, por exemplo, e existe uma manipulação por trás dessa criança para ela não dizer o que está acontecendo, você consegue tirar nos desenhos, na família terapêutica. Porque às vezes a mãe não entra em sessão. Só a criança? Só a criança. E mesmo assim as crianças temem, dependendo da repressão que ela sofre, para não dizer... Eu acho que ela vai instruída, né? Sim. Ao que falar. Vai com vocabulário, com o diálogo certinho. Aí quando você começa a perceber, é questão de experiência, tá? Você começa a perceber que a criança tem aquele diálogo muito certinho, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa que não encaixa. Aí você refaz a pergunta de trás para frente. Aí ela vai se embolar. Mecânico, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje eu fiz um trabalho onde uma moça faz fotografia para sites pornográficos e ela utiliza o quarto da residência dela e eu tenho outras fotografias da filha dela de aproximadamente 6, 7 anos no mesmo quarto onde a mãe tira as fotografias e a mãe se prostitui porque ela atende nesse local. Na situação dessa criança ver muitos homens entrando e saindo do quarto, na situação dela ter visto a mãe fazendo sexo com um ou dois estranhos, muitas vezes a mulher aceita fazer sexo com 2 homens. Então, como fica a cabeça dessa criança se ela vai
trazer para ela essas imagens ou simplesmente vai ficar algo assim como qualquer coisa que vai, passa e não fica mais na cabeça? Fica gravado. Fica. Psiquicamente, ela vai deixar de ser uma criança, digamos, normal. Vai ter sequelas dessas visões que ela tem. E isso vai transpor, vai atingir a vida adulta. Tá. Aí você tem adulto com problema, adolescente problemático, aí você tem que olhar a vida pregressa. O que aconteceu? Tá. Mas os problemas seriam em que áreas, por exemplo? Diversos. Violência em escola, agressividade, até a questão de achar que tudo aquilo que a mãe faz é normal. E vai querer fazer igual. Então isso aí vai da capacidade de cada criança, da absorção do que ela está vendo. Dependendo da idade, 6, 7 anos, é uma criança que está na formação da personalidade. Então, tudo que ela assimilar nessa faixa etária, ela vai ter como verdade, como certo. É porque nós temos que ver também que quando uma pessoa faz sexo com outra, ela não vai pedir para o parceiro ou o cliente ficar em silêncio. Não. Então, a criança pode também estar ouvindo tudo isso aí. Então, é complicadíssimo. E, por exemplo, parte da perícia com criança, não sei se toda a perícia que envolve um menor é assim, mas a doutora disse que é lúdica, né, com desenho e tudo mais. Normalmente é. Dando um exemplo, que a criança presencia alguma parte sexual entre a mãe e sei lá qual outra parte, a criança desenha isso? Desenha e ela brinca, tem uns bonequinhos, ela brinca, ela faz igual, inclusive com sons. Nossa. Entendi. Então ela transfere, ela até brinca muitas vezes sem dizer que é ela. Ah, tem uma criança que chama tal, é o nome dela, e vê e faz assim, tal pessoa faz assim, ela demonstra nos bonecos, inclusive com sons, com as palavras que ela já ouviu. Então aquilo você começa e choca, né? Nossa, choca. Você tem que ter muita estrutura, porque senão você sai de lá saindo e fala, vem cá, mãe, o que tá acontecendo? Como lidar com o emocional Tem que hora? ter estrutura. Tem que ter. Você aprende com o tempo a se manter ali inerte, né? Você fica fazendo cara de paisagem, mas tentando associar, assimilar tudo aquilo que foi dito, que foi feito ali. Aí você encerra sem fazer nenhum comentário. E cada profissional tem um modo de trabalho, né? O meu é assim. Aí você encerra, às vezes, sem nenhum comentário, tenta fazer alguma pergunta, alguma inserção ali de um boneco. Ela não vai aceitar. Ou muitas vezes se aceita, você tem que já investigar qual é o motivo que ela aceitou um boneco diferente. Aí você começa a ver como que é o círculo familiar dessa criança. E aí você marca outra sessão, você vai trabalhando. Quando a criança, você percebe em sessão terapêutica, tá? Não em perícia, que ela está sofrendo abuso por parte de padrasto, de pai, de irmão, namorado, da mãe, sei lá, o psicólogo tem a obrigação de fazer denúncia ao conselho tutelar. E muitos profissionais têm medo disso. O psicólogo, eles não gostam de misturar atendimento com justiça. Então, é por isso que tem muito problema ainda em psicólogo ser perito. Eu sempre falo para as minhas alunas, desculpa a expressão da palavra, mas eu digo assim, para ser perito tem que ter peito. Porque não adianta, é pé na porta. Né, Eduardo? Porque se a gente chega num lugar, independente da profissão psicólogo, o criminal é pé na porta. Se você chegar num lugar para fazer uma averiguação, uma vistoria e for com medo, você perde o respeito. Então você tem que se impor. Então eu brinco muito com eles assim, eu tenho quase 1,5 metro de altura, com essa cara de boba. Aí eu falo, tenho só o jeito de andar e os amigos, né, de bobo. Porque aí você chega na empresa, eles querem te menosprezar porque você é mulher, porque... então você tem que impor respeito. E nesse caso do perito, da relação do psicólogo com a justiça, os profissionais ainda têm muito medo de se aliar. Porque quem nunca pegou uma manifestação de um advogado quando você faz um laudo pericial que é desfavorável a ele? Eles não são nem corteses, não são educados. Ele ataca, só não chama sua mãe de linda, porque do resto... Tenta desligar, desqualificar. Sim, então ele denigra a imagem. Então eu costumo brincar, eu dizer assim, a primeira impugnação de laudo que eu peguei,
o advogado colocou no final assim que o laudo era imprestável ao fim que se destina. Eu fui lá no escritório dele chorando de raiva. Eu queria xingar, ligar para o advogado, xingar, fazer. Ele falou, calma, é normal, porque você... Eu falei, mas é um absurdo, eu demorei para fazer meu laudo, fiz com todo capricho, o primeiro. Fiz com todo capricho, com todo cuidado, o cara vai falar que é imprestável, mas é o jeito deles fazerem a impugnação, né? E aí, muitos colegas acabam, quando pegam uma impugnação dessa, corre, fala, gente, não é pra mim. Já aconteceu de pessoas que eu conheço e falam, olha, não é pra mim. Quanto tempo temos ainda? Todo o tempo do mundo. Não, que eu tô preocupado porque o Todo o marido da Daisy tá com muita conversa em cima da minha mulher e da tua. Tá zoando vocês aí, ó. A Ana Rita tá perguntando aqui, a partir de qual idade a criança pode ser ouvida? A criança em terapia, a partir, falou já 2 aninhos, já consegue fazer a ludoterapia. Eu trabalho muito com arte terapia, que são mandalas, eu peço para desenhar, dependendo da idade da criança. Tem desenhos lá, todos coordenados, então dependendo da cor que a criança utiliza, eu sei. Aí você tem que também ter a experiência em colorimetria, porque dependendo da cor, é um tipo de estado de ânimo. Então, Olha se ela só. usar... Ela tem um código pra tudo, né? Pra cor, tudo. pra boca, pra... E aí, assim, se a criança usa muitos lápis de cor escuros, alguma coisa está acontecendo. Se a pintura for simétrica, é de um jeito, mas se for de rabisco, já é outra história. Então, você tem que... É a questão, como eu disse sempre, é a experiência. Então, você tem que saber o que você está fazendo ali. Não adianta você pegar uma perícia e não saber o que fazer. Falei agora, o que eu vou fazer com esse negócio? Vai acabar com a filha dos outros, né? Então é melhor não pegar. Uma responsabilidade muito grande. Não, então, é melhor não pegar. E qual é a diferença de um perito forense, um psicólogo forense e de um psicólogo normal, por exemplo, que não atua no meio jurídico? Tem alguma diferença no trabalho em si? Por exemplo, você pega essas crianças e vai analisar, você não conversa, né, mais por desenho e por bonecos. O psicólogo normal também poderia fazer isso. Sim, qual a diferença? sim, é a psicoterapia. Então, em terapia, como eu disse, às vezes você está tratando, atendendo uma criança e você percebe no decorrer das sessões que essa criança está tendo algum problema em casa. Aí você começa a investigar. Então, o bom profissional, ele vai investigar a fundo para saber o que é que está afligindo aquela criança. Ah, mas o meu filho está com queixa de problema escolar. Ponto. Mas o que é? O foco é o problema escolar, mas o que está em volta? Então, por exemplo, muitos casos chegam para você de uma mãe que está levando um filho para passar no psicólogo normal. Sim. Tá. Eu estava achando que seria pessoas somente que viessem de algum processo e vocês iriam analisar. A maioria que eu atendo é decorrente de processo. Entendi. Tá? São perícias. Então, sou nomeada aqui em algumas varas aqui, inclusive da região. Então, as crianças que chegam são através de perícia. Mas já peguei casos de crianças que vêm para atendimento corriqueiro. Por exemplo, problema escolar e a mãe leva. Sim. E teve casos desse escolar que a mãe leva e era abuso e a mãe não sabia. Não sabia, era o padrasto. E de todas as áreas aí da psicologia forense, essa é a pior ou tem alguma outra área que é mais difícil de lidar? Eu acho assim que pra mim não tem área pior. É trabalho? É trabalho. Tem Perfeito. uma que você precisa dedicar um pouquinho mais, outras além daquele pouquinho mais. Então a questão de dedicação é igual. Então pra mim não tem assim, é porque é ruim trabalhar no criminal. Eu prefiro trabalhar no criminal. Porque eu acho que é mais emocionante, você consegue ali, você vê... Ela gosta da paulada, do Somos crime. nós. Então, Tem 4 gosto. aqui. Então, já fui visitar preso em CDP, então você tem que fazer entrevista, às vezes ele é réu preso, então você tem que ir lá fazer entrevista. E aí o diretor, às vezes, se ele tem bom comportamento, te libera numa sala para você atender. Mas, assim, é risco, né? Então, mas é aquela parte que eu volto a dizer. O que eu mais tento entender dessa entrevista, quando se diz de um preso, é essa situação. O inocente e o culpado vai negar. Vai negar.
Cabe a experiência Então, de quem muito- está entrevistando. Pelo que eu já entendi dessa entrevista, que o jeito dele respirar, ela já vai saber Vai se saber ele se tá... é. Cabe a experiência. E aí, sempre subsidiado com teste, tá? Eu tenho testes de personalidade, testes projetivos, inúmeros testes. Então, dependendo da situação, se o cara está sendo acusado de abuso. Então, como que eu vou saber se ele é ele tem um perfil de abusador? Aí eu tenho que aplicar um determinado teste para saber se a personalidade dele pode levar ele a cometer crimes crimes estupro. sexuais. Olha, é importante que ela abordou esse tema porque normalmente quando nós recebemos um cliente que fala assim, estou sendo acusado de abuso de menor ou de estupro, antes de eu pegar o caso, eu falo para ela, Daisy, eu preciso que você analise para saber se ele está falando a verdade ou não. Porque se ele está mentindo, eu não pego o caso. Porque o que ele está procurando é uma defesa e uma falência do sistema jurídico para que eu possa provar que ele é inocente sendo culpado. E dentro da área criminal, me corrija se eu estiver errado, eu acho que é mais complicado essa parte do abuso ou do estupro, porque a gente sabe como funciona dentro do sistema. E tem pessoas que são inocentes e são levadas para dentro do sistema e já chegam dentro desse sistema sofrendo represália dos próprios presos. Sim. Então Olha, é bem complicado. Vocês já pegaram caso lidar, assim. de alguém que foi acusado injustamente de estupro? Eu já. Já? Já. Acontece, né? Mas aí você tem que tentar, aliado ao advogado, a provar que ele não cometeu, que ele não estava no dia, não estava na hora. Aí você tem que ajudar o advogado na investigação. E aí, o que acontece? Você aplica, eu falo muito de testes, porque os psicólogos são os únicos que têm a autorização de aplicar testes. Então, a gente tem, assim, eu aqui no consultório eu tenho acho que uns 30 testes diferentes. Para N fatores, N situações. Tô muito curiosa com esses testes. Cita só um exemplo de teste num caso de um acusado de estupro. O Rocha, por exemplo. Aí eu aplico o Rocha nele. Tá. O Rocha demora em média de 2 a 3 horas para aplicar. E o que procura o Rocha? O desvio de personalidade. Tá. Aí eu vou dizer pro advogado, para quem me pediu, São pro juiz... perguntas. Esse Rocha Não, são perguntas. eles são formados com 10 pranchas, borrões de tinta, e a pessoa vai analisar aquela prancha, vai me dizer o que ela está vendo ali. Nossa, que legal. Então, nós temos algumas respostas, a gente chama de resposta padrão, e essas respostas que fogem do padrão, a gente tem que identificar o porquê. Ah, mas eu vi tal coisa aqui. Então, tem vários, eu não posso dizer algumas das respostas, mas eu vi uma borboleta, por exemplo. Ah, mas que tipo de borboleta? Aí, dependendo da conotação que ele me dá, eu já tenho uma outra situação por trás que vai me remeter à conclusão do laudo, se ele tem perfil de abusador ou não. Nossa, que legal, né? Sabe o que você está me fazendo lembrar? Eu sou muito fã de Sherlock Holmes. Muito, mas muito. Eu já assisti todos os filmes dele. E livro, enfim. E ele usa muito a psicologia. Para quem assistiu e gosta, ele usa muito a Tem um psicologia. seriado hoje em dia. Isso. Exatamente. O João Luiz mandou uma pergunta aqui extremamente interessante. Obrigado pela sua participação. Tá dando boa noite para a doutora Daisy. Já passou por algum constrangimento em locais de perícia? Por exemplo, já tentaram sabotar o seu trabalho? Já, muitas vezes. Muitas vezes, já tentaram. E como? Eu fui numa empresa fazer uma vistoria, era uma denúncia. Eu atendi o moço, né, o cliente, o reclamante, no caso que era um processo trabalhista, eu atendi em consultório e eu tive uma acusação de racismo. E eu fui na empresa, era uma empresa multinacional no interior aqui de São Paulo. E eu cheguei lá e eles assim, eu quero ouvir tal pessoa. Então eu fiquei 1h30 na empresa, estava assistente técnica, eu como perita, o moço estava o reclamante e a gerente de RH. E aí eu falei, olha, eu preciso ouvir tal pessoa porque teve uma acusação de que foi arremessado nele algumas peças. Eles fazem... barra de direção de caminhões.
E as peças pesam entre 3 a 9 quilos e foram arremessados, acho que 5 ou 6 peças. Esse gerente arremessou, ele estava de costas. A parede ficou toda marcada. Aí eu fui ao local, tirei foto e queria ouvir um determinado funcionário que presenciou. E essa gerente de RH falou, eu vou procurar, né, o sujeito lá. Aí voltou assim com a maior ironia da face do universo e disse assim, doutora, desculpa, ele foi lavar as mãozinhas para ir embora. Aí você fica, né, você fala, poxa vida, né, você tá aqui no centro do trabalho, mas eles fazem tudo para burlar. Aí eu falei, não, tudo bem, fechei meu computador e fui embora. Eu falei, encerrou, tá tudo certo. Aí, isso foi numa sexta. Na terça, eu enviei e-mail para os advogados, para o reclamante, que eu ia voltar na sexta-feira para fazer a perícia, complemento de perícia. A minha caixa de e-mail tinha, assim, uma porção de... Eles queriam saber o que eu ia fazer novamente na empresa. Complemento de perícia. E fui. Só que eu sabia que o moço estava. Aí eu tinha contato do reclamante, eu falei, você vê o dia que ele vai trabalhar, que ele não vai estar de folga, e você me avisa que nós... Aí ele falou, doutora, sexta-feira ele tá. Aí na sexta-feira nós fomos. Aí eu cheguei lá, ela falou assim, só que ele não veio trabalhar. Eu falei, veio porque eu já vi ele entrar. Aí foi, só que a hora que ela foi buscá-lo no chão de fábrica, demorou muito. E aí eu levantei da mesa que eu estava e desci, ela estava vindo já, ela estava orientando. Aí eu dei uma olhadinha, tipo, né? Aí eu trouxe o moço, ele relatou todos os fatos, que inclusive ela ameaçou ele, que se ele me contasse os fatos que aconteceram, ele ia me dar embora. Aí deixei meu cartão, informei tudo, mas aí deu tudo certo. Ele me contou, mas assim, eles tentam sim burlar o trabalho, tentam te tirar do prumo, omitem informações. E já teve alguma situação dessa em um processo criminal? Criminal não. Mas é um trabalhista mesmo, porque eles são fogo, né? E tem empresa que você vai e fala assim, você não pode... doutora, você não pode tirar foto. Aí eu olho, oi? Como assim? Eu não posso. A questão é que eu vou tirar. Não é que eu não posso. Vou tirar e pronto. Ou então você chega na empresa, você não pode entrar. Falei, gente, a questão não é que eu vou entrar, eu não posso entrar, não. Eu vou entrar. Por bem ou por mal. Então, eu entro e pronto, e faço meu trabalho. Nesse caso, se a empresa não deixar entrar, você pode solicitar uma viatura, uma GCM, por exemplo. Olha só. Chama a polícia e entra. Porque você está com mandado, na verdade. Sim. Eu sou longa-mão do juízo, né? Então, se o juiz não pode ir, vai o perito. Então, o perito está aí fazendo as vezes da justiça. E isso aí estão obstruindo o exercício o meu trabalho. E com isso, obstruindo a justiça. Então, eles... Nossa, mas é complicado. Você tem que se impor e se fazer respeitar. Olha, muito bom te conhecer. Obrigada. Muito bom saber mais sobre o mundo aí da perícia forense. Tô ficando apaixonado cada vez mais, cara. Tô gostando, hein? Tô pegando gosto. Inclusive pegando gosto de um grande amigo aí, que é referência. Eu não falo nem referência no Brasil, né? É fora do Brasil. Fora do Brasil. Eu sou suspeita pra falar porque eu sou fã, então... Obrigado. É o meu amigo famoso que aparece no Danilo Gentili. E na TV Barueri. Aí sim. E domingo eu tô no Domingo Espetacular. Se aí, tá vendo que chique? Ele é muito chique. É metido. Ele é. Não, minha mulher é. Aliás, da próxima vez que tiver o dia da perícia aqui, eu não quero ele aqui não. A mulher dele vai estar aqui na próxima. Olha, não, eu vou te dar um conselho. O dia que você quiser falar com uma investigadora criminal, ela com formação em inteligência policial, que foi toda a minha formação que eu passei para ela, é a Rosângela. A Rosângela só trabalha com casos criminais para grandes empresas e ela faz trabalhos incríveis que você vai ouvir aqui, você vai imaginar que ela realmente é Sherlock Holmes. Tá aí nossa próxima entrevista. Com certeza. Fica à vontade. O nosso horário é curto, passa muito rápido. Quando a entrevista é muito interessante, passa muito rápido. É verdade. A gente conversando ali fora, eu conheci o esposo dela, um advogado que atua na área trabalhista, faz tempo aqui na nossa região, né, de Barueri. Isso. Eu vou entrevistar ele também, hein? Vou marcar a entrevista com ele. Acho que não vi nenhum trabalhista aqui, né? Advogado? Só advogado não, só desembargadora.
Vendo? Tá faltando. Tá faltando, já completamos o quadro aí É. com um advogado. Thalita, suas considerações? Olha, é igual eu sempre falo aqui. Toda vez que a gente vai entrevistar pessoas da área pericial, pra mim é sempre muito enriquecedor, né? Porque vocês trabalham junto conosco, advogado. Eu nunca vejo um perito como uma pedra no meio de um processo, muito pelo contrário, né? Se você tiver uma visão mais ampla, ele vai te ajudar em muitos casos. E toda vez que vocês vêm aqui, pra mim, vocês me dão uma aula, né? Tanto que eu passo a maior parte do programa só ouvindo, né, a história de vocês. Então, agradeço muito por vocês terem vindo. Espero que venham novamente, muitas outras vezes. Que todas as vezes que você venha com casos novos e com muita novidade, né? Então, obrigada por terem vindo aqui hoje. Meu amigo. Eu só tenho a agradecer. Olha, quem quiser contratar seu El. É só colocar Perito Eduardo na internet que vai aparecer um monte de fotografias minhas que estão direcionadas diretamente chique, né? ao site. Também podem me encontrar ligar no 190. Então, olha, não sou o Perito Eduardo porque se fala o telefone ele não vai gravar, mas pode ser Secrim ou Sewell. Secrim é muito mais fácil. Então, www.secrim.com.br. E dentro da sua empresa acha-se a doutora Daisy. E outros profissionais do mesmo nível, da mesma qualidade e da mesma de diversas capacidade áreas. Em diferentes áreas, tanto nacionais quanto internacionais. Quer deixar o seu Instagram? Eu, sinceramente, nem sei qual é o meu Instagram. Parece que é Perito Eduardo Lanos, com 2 L's. Esse é meu Instagram. Aí podem me seguir, conversar comigo. Tem muita gente que me liga. No meu Face está meu telefone pessoal. As pessoas me ligam, me perguntam. Olha, eu estava cansado de ouvir pessoas perguntando: mas você dá curso? Agora nós vamos dar curso. Isso aí. E a TV Barueri vai acompanhar isso. Em Café com Justiça vai estar junto nesse projeto aí. Eu posso deixar meu Instagram? Claro. Suas considerações. Pois é. Muito obrigada pelo convite. Foi assim, excelente, a experiência é bárbara, né? E conhecer, a gente expor as nossas experiências também é muito bom. Porque as pessoas têm que ter conhecimento, né? De que existe algo além do profissional. Tem o perito e tem os auxiliares da justiça. Com certeza. Então, espero que tenham vários psicólogos aí para atuar junto, porque está precisando de profissionais na área. Perfeito. E seu Instagram? Meu Instagram é Daisy_Perita. Perfeito. E aí, só mais um detalhe, posso? Claro. É que eu vou dar um curso agora de formação de peritos, 30 e 31 de janeiro, e dia 29 de escuta especializada. Olha aí, pessoal, se quiser entrar nesse universo aí, ou se você já faz parte e quer se capacitar cada vez mais, tá aí uma bela de uma oportunidade. Daisy, Deus abençoe por ter vindo, foi um prazer muito grande te conhecer. Você eu não gosto, nem vou falar nada de você. Eu gosto mais da tua mulher que de você. Eu também gosto mais da sua mulher. Gente, é brincadeira à parte que a gente é irmão, né? Somos amigos, irmãos e a gente está junto aqui para melhorar tudo que possa vir pela frente. E da próxima vez tem que trazer café de verdade pra ele, hein? Pra ele não começar o programa falando que água tem com café. justiça. Agora vamos ali tomar um charuto com justiça. Exatamente. Dona Nazaré tá mandando boa noite aqui. Boa noite em nome da Dona Nazaré. Nós mandamos boa noite para todos vocês. Boa noite. Fiquem com Deus aí. Até sexta que vem. Grande abraço. Até sexta, pessoal.